Boa noite, pessoal. Vamos lá para a última parte aqui da, do, do- da apresentação aqui falando sobre contração do muscular, né? A gente já falou sobre músculo esquelético, agora sobre músculo cardíaco e a última parte agora contração do músculo liso. O músculo liso talvez seja o mais diferente aí deles, né? Ele tem lá o formato dele, o músculo é um formato fusiforme, né? Esse formato que está aí embaixo, que é mais diferenciado lá do que do músculo estriado cardíaco esquelético, né? É uma musculatura estriada, né? Esse aqui é em forma de fuso. Eles são um ligado ao outro ali, através de algumas estruturas, que são os discos intercalares, né? E aí a gente vai ver isso mais para frente, aqui as diferenças entre um e outro. Então a gente olha lá o músculo liso, ele tem esse aspecto aí, né? Difuso, mais espalhado, menos organizado do que o músculo estriado. Onde está encontrado o músculo liso? Então a gente tem o músculo liso recobrindo a maioria dos nossos órgãos ocos, né? E o epitélio, né? O endotélio vascular, né? A parte de dentro dos vasos sanguíneos aqui, ó, o endotélio é todo recoberto por musculatura lisa, né? Então a gente tem ele presente aí em todo o endotélio vascular, o músculo detrusor aqui, ó, da bexiga, né? A gente tem ali os esfíncteres, todos os rins, pulmão, tudo isso é musculatura lisa, né? Então a gente tem músculo liso na íris, né? No olho, todos eles são músculo liso, né? Então a musculatura lisa diferente lá do músculo estriado esquelético e do cardíaco, o receptor não é o receptor do músculo liso, não é do tipo canal iônico, não é um receptor ionotrópico, igual lá na musculatura esquelética. Ele aqui vai ser um receptor do tipo ligado à proteína G, que é o receptor GPCR, do tipo o que estimula lá a contração do músculo liso. No caso vai ser o do tipo GQ, né, que é o que estimula a contração do músculo liso, e o receptor que estimula o relaxamento do músculo liso vai ser um receptor do tipo GS, né? E o neurotransmissor adrenalina. E o GQ é a acetilcolina. Então, quem estimula a peristalse, o aumento da peristalse, vai ser o neurotransmissor acetilcolina. Então, vamos pensar aqui. Quando eu estou no mecanismo de luta e fuga, eu vou precisar evacuar. Quando eu estou, tipo assim, se eu tiver no meio de uma tempestade e tiver caindo raio e trovão e eu tenho que sair correndo para achar um abrigo, eu vou estar pensando em evacuar, em cagar ali nessa hora? Não. Por quê? Porque eu vou estar altamente adrenalizado. Então, quando eu tenho adrenalina altíssima lá, quem está fazendo mais contração muscular é a minha musculatura cardíaca, né? Lembra que é estimulada lá o aumento do inotropismo e do cronotropismo pelos receptores lá do coração, né? E o meu peristaltismo vai estar o quê? Diminuído, né? Vai estar diminuído. Então, quando eu tiver adrenalina, como é que vai estar o meu olho? Ele vai estar com midríase, né? Vai estar aberto ali, dilatado. Para quê? Para fazer a visualização melhor da luz, para ter mais entrada de luz na minha íris. Então, o meu intestino, na presença da adrenalina, ele vai estar menos, vai movimentar menos. A contração do músculo liso intestinal vai estar menor na presença da adrenalina, né? E na presença da acetilcolina, quando eu estou relaxado, né? Pela manhã, quando eu estou de manhã, tem mais, quando você acabou de acordar,
que você acha que tem mais? É adrenalina, noradrenalina ou acetilcolina presente ali no teu dia, nesse primeiro horário do dia? Pensa, tu tá relaxadão lá de manhã, o que vai ter mais é a acetilcolina presente, né? Então, por isso que a gente tem um aumento da peristalse pela manhã, dá aquela vontade de ir no banheiro de manhã, geralmente, né? Então, ir no banheiro de manhã é fisiológico, então não é social, né? Tem muita gente que pensa que é social, que é um hábito social, né? Óbvio que existem as individualidades biológicas, cada sujeito vai ir no banheiro uma vez no dia, depende, né? Do ritmo aí de cada um, intestinal de cada um, mas basicamente é isso. Então, lembrar lá que a acetilcolina, ela estimula a peristalse, ela estimula a contração de músculo liso através da ligação ali com os receptores do tipo GPCR, do tipo GQ, tá? Que vão estimular lá a contração do músculo liso, e o relaxamento do músculo liso se dá na presença da noradrenalina, tá? Que vai estimular o receptor do tipo GS. GS na musculatura lisa vai fazer relaxamento, tá? E GQ, contração. A gente ainda tem outro tipo de proteína do tipo GPCR, que é a do tipo GI, mas isso aí vocês vão aprender mais pra frente, tá? Vocês vão aprender isso aí provavelmente em FB2 ou em farmaco não, em bioquímica, tá? Bioquímica talvez vocês aprendam aí com o Maurição, o professor Maurício, quais são os tipos de receptores que a gente tem no nosso corpo, receptores biológicos, tá? A gente tem esses receptores do tipo GPCR, onde você tem uma subdivisão desses receptores GPCR, você tem lá os do tipo GQ, GI e GS, tá? E você tem receptores também do tipo canal iônico, que são os receptores ionotrópicos, igual a gente tem lá no músculo estriado esquelético, que são os receptores que fazem conexão lá no músculo e são estimulados também pela acetilcolina, mas de uma outra forma, né? A estimulação lá dos ionotrópicos para fazer iniciar o processo de despolarização lá da membrana dos músculos lá esqueléticos também é a acetilcolina, mas ela é estimulada, é um receptor do tipo nicotínico, perdão, que eu esqueci aqui, nicotínico no músculo, tá? Então, é diferente aqui desse tipo GPCR, tá bom? Os receptores nicotínicos geralmente estão na musculatura estriada esquelética e nos gânglios pré-sinápticos, né? Tanto do sistema nervoso central simpático quanto parasimpático. A gente ainda tem alguns tipos de receptores nucleares, né? Que são receptores geralmente que se ligam a hormônios, né? Que são lipofílicos, que ultrapassam ali a membrana plasmática com facilidade, então eles vão se ligar dentro do citoplasma da célula ou no núcleo, então são receptores nucleares, tá? E a gente ainda tem receptores na membrana plasmática, que são receptores que se ligam às enzimas, então são receptores enzimáticos. Basicamente é isso, nós vamos ter aí esses tipos de receptores biológicos, tipo GPCR, ligados à proteína G, do tipo enzimáticos, que se ligam a enzimas, né, na membrana plasmática da célula e aí ativam segundos mensageiros, por exemplo, a insulina. E a gente tem os ionotrópicos, que são os que fazem a despolarização ali da membrana através de íons, né, da liberação de íons, né, são a bomba de sódio e potássio, por exemplo, ali vai fazer esse tipo de controle. Então é isso, só para vocês saberem, isso aí é
Depois, mais para frente, vocês vão ouvir falar bastante nisso aí. O controle do nosso corpo todo é feito através desses receptores biológicos, tá? Então a gente tem um aumento da força de contração do músculo liso lá, ó, de duas formas. Ou com unidade simples, né? Onde mais cálcio entra na célula, ou de forma multiunitária, onde mais fibras são estimuladas ao mesmo tempo, e aí você tem a contração fásica. A gente tem contração fásica e contração lenta no músculo liso. Então, ele tem dois tipos de contração. Uma contração fásica, onde ele está sempre contraído ali, e a contração mais rápida, onde ele faz a peristalse propriamente dita, de uma forma mais forte ali. Então, o músculo liso ele vai estar sempre com uma contração, vamos botar assim, com um tônus ali, sempre contraindo, sempre fazendo a peristalse, ela vai estar sempre acontecendo. No entanto que se você depois em PAP, quando você chegar em PAP gastro, você vai fazer um exame lá de ausculta, né, da peristalse nos quatro quadrantes do abdômen. Você tem que auscultar lá por pelo menos 3 minutos, né, cada quadrante, para auscultar e ver se a pessoa está com peristalse, tá com a peristalse ativa ou está com ausência de peristalse, né? Para ver se ela está com o abdômen agudo, para etc. Isso aí depois vocês vão ver isso mais para frente, mas agora basicamente vocês têm que entender como que essa peristalse acontece. Então ela acontece dessas duas formas. Ela acontece de uma forma mais fásica, mais lenta, onde ela está sempre contraindo, sempre jogando bolo alimentar, direção boca, ânus, né? Sempre está acontecendo isso, essa motilidade na direção do ânus. E quando você estimula ela ou de forma mecânica, ou através de hormônios, ou através da liberação, tem 3 formas de liberação de cálcio ali na célula muscular lisa para ela fazer contração. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Então a gente tem lá a diferença da musculatura estriada esquelética e cardíaca, porque aqui na musculatura lisa a gente não tem a presença da tropomiosina, tá? Aliás, perdão, não tem a presença da troponina. A gente só tem a ligação lá entre tropomiosina já diretamente as fibras de actina, tá? E miosina. Então não existe a tropomiosina, tá bom? E a ATPase lá das fibras é mais lenta. O ciclo das pontes cruzados é mais lenta, tá? A gente tem filamentos finos e filamentos grossos de miosina, filamentos finos de actina, diferente lá do músculo estriado esquelético, que a gente tem filamentos grossos, tá? O retículo sarcoplasmático é menor e libera cálcio, tá bom? Pro sistema, né? Para ter contração lá do músculo liso. A gente vai ver mais para frente ali um esquema de como acontece a contração do músculo liso, tá? Isso aqui é só um esquema para entender como é que é esse esquema difuso, né? Do músculo liso, ali onde a gente tem os filamentos de miosina e actina ligados por discos intercalares. Ali, esses discos intercalares é que vão levar o potencial de ação por todas as fibras musculares, passando de um para o outro ali de forma mais fásica, né? Vai chegar em um e ele vai lançando de um para o outro. Por isso que quando você engole na boca, você dá um estímulo mecânico para a musculatura. Inicialmente, o primeiro terço do esôfago ali é músculo estriado, né? Então ele é voluntário, mas depois, no segundo e terceiro terço do esôfago, ele é músculo liso. Então o início da contração, como se fosse virar a chave do carro ali no primeiro terço do esôfago, é uma contração voluntária, né? Na deglutição, mas depois esse estímulo aí mecânico, ele vai ultrapassando ali, vai despolarizando toda a musculatura lisa desse tubo longo, né? Que se a gente pegar o intestino como um todo, ele começa na boca e vai terminar no ânus. Então a gente pega ele, imagina ele uma linha reta, onde o estímulo ele vai de forma saltatória, ele vai chegar lá no ânus, né? O estímulo da peristalse, e ele através desses discos intercalares e desses corpos densos aí que a gente tem na musculatura lisa, tá? Então,
Perdão, eu falei discos intercalares. Discos intercalares é lá na musculatura estriada cardíaca. Aqui são os corpos densos, aliás, que fazem a função dos discos intercalares lá da musculatura estriada esquelética. Tava aqui, acabou a luz aqui em casa agora, aí eu fiquei meio bolado aqui e acabei confundindo, falando errado. O músculo estriado cardíaco tem lá os discos intercalares que fazem a comunicação de uma fibra a outra, né? Aqui não, aqui a gente tem os corpos densos, tá vendo? Que são essas estruturas aqui, ó, que fazem a ligação ali de um fuso muscular ao outro, tá? Só para retificar aqui, e é isso. Então aqui a gente não tem a troponina, que ela expõe lá o sítio da actina, né? Aqui a gente tem a tropomiosina direto, e quem vai liberar o sítio ativo da actina lá para a miosina se ligar é a calmodulina, o complexo cálcio-calmodulina, e não o cálcio se ligando à troponina, né? Igual teria lá no músculo estriado esquelético e cardíaco. A diferença estrutural é essa aqui, tá? A gente aqui no músculo liso, então, não tem a troponina. Lembra que eram umas bolinhas que ficava ligada aqui à tropomiosina? E aí o cálcio vinha, se ligava à troponina e deslocava a tropomiosina, liberando o sítio ativo da actina para a miosina se ligar, a cabeça pesada da miosina se ligar à actina e fazer a contração muscular. Aqui não existe a troponina, tá? Aqui, quem faz a ligação da actina com a liberação do sítio ativo e faz a tropomiosina deslocar para liberar o sítio ativo da actina para a miosina é o complexo cálcio-calmodulina, tá? Que é esse aqui que está em azul, ó. Então, como é que acontece lá o início da contração do músculo liso? Igual lá o músculo estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco, a gente vai ter a entrada de cálcio pela membrana, na membrana extracelular, né? E o aumento desse cálcio no retículo sarcoplasmático, aqui vai liberar mais cálcio ainda do retículo sarcoplasmático, e aí tu vai ter esse cálcio se ligando à calmodulina, que é esse que está em azul aqui. Então a gente acaba formando ali um complexo chamado complexo cálcio-calmodulina, que vai ativar uma enzima chamada quinase de cadeia leve de miosina. Essa quinase da cadeia leve de miosina é que vai fosforilar a cabeça da miosina para ela, aqui tá vendo, ó, que adiciona um fosfato inorgânico aqui à cabeça leve da miosina, que ela fica fosforilada, permitindo ali gerar energia, quebrar ATP e ocorrer a contração muscular, tá? Da mesma forma, quando a gente tem um relaxamento lá da musculatura lisa, é quando a diminuição do cálcio lá no retículo sarcoplasmático, e aí a diminuição desse complexo, da ligação do complexo cálcio-calmodulina, e você tem mecanismos de retorno, de efluxo de cálcio para dentro do retículo e para fora do sarcômero, da membrana plasmática. Vai ter uma bomba de retorno ali, que é uma bomba de efluxo, que é dependente de ATP, é dependente de energia, essa bomba de efluxo. Aqui não, aqui ela é liberada, essa entrada de cálcio, pela acetilcolina, tá? Através da proteína ali, GPCR do tipo GQ. O que uma proteína do tipo GQ faz? A proteína do tipo GQ, ali, aquele canal, né, aquele receptor do tipo GPCR do tipo GQ, que se liga ali à acetilcolina do lado de fora da membrana plasmática da célula muscular lisa, ela vai ter uma função de quê? De aumentar a quantidade de IP3, que é o isofosfato de inositol, na membrana plasmática,
E esse aumento do IP3 vai aumentar lá a quantidade de cálcio saindo lá liberado do retículo sarcoplasmático. Mas isso aí vocês vão ver mais para frente, isso é muito complexo esse controle. E toda a proteína do tipo GPCR do tipo GQ vai fazer isso. Ela vai se ligar a um fosfolipídio de membrana ali, vai clivar o fosfolipídio de membrana em DAG e IP3, que é o